Hello everybody! Estamos aqui em mais um Insidecast, o segundo dessa temporada que também temos em vídeo. Você já deve ter assistido ao primeiro episódio, onde falei um pouco sobre o que esperar dessa temporada, que espero que seja interminável. Sim, não vai ter fim mais, ele vai ser infinito, ou seja, a gente vai sempre trazer gente boa aqui. Lembrando que, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles. Não sei o que comer. Sim, você que quer aquele lanchinho que não é nada calórico, pelo contrário, vai te fazer bem. Obviamente, se o excesso faz mal, experimenta beber água o dia inteiro para você ver o que vai acontecer, certo? E essa nut aqui, né? Isso aqui é muito bom. Hoje a gente vai estar aqui deliciando, tá? Eu não sei o que comer. Na verdade, você vai saber o que comer muito bem durante todo esse episódio. E também a MR Cópias, tá? A MR Cópias, ela é a fabricante dessa caneca lindíssima aqui do Insidecast, onde você vai ter nossos passarinhos. A gente faz uma série de brindes, então fique à vontade para conhecer um pouco da MR Cópias, agradecer o apoio, tanto da Não Sei O Que Comer, quanto da MR Cópias. Sem mais delongas, né? Como eu falei, eu vou trazer gente boa aqui hoje, né? Hoje não, desde sempre. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Tá? Essa pessoa, ela gosta de falar, então tenho certeza que ela vai se dar bem aqui hoje. 5 horas de podcast. Essa pessoa eu conheço ela há muito tempo, só que a gente começou, né, a ganhar uma certa afinidade no último ano. A gente começou a andar mais junto, enfim, uma série de coisas que eu vou estar falando. Essa pessoa, ela tem 35 anos, tá? Vou ler um pouquinho do currículo dela aqui. Ela é nutricionista de formação, mãe do Lucas e do Miguel. Ela é proprietária da ND Consultoria, que atua na consultoria e assessoria de gestão e qualidade para negócio de alimentação. Ela é especialista em vigilância sanitária e gestão de serviços de alimentação, com formação no método GAS, ou seja, Gastronomy Smart System. Atua no mercado de alimentação há mais de 14 anos, sendo que quase 10 anos no mercado de consultoria e assessoria. Já atuou em mais de 50 negócios, desde cozinhas industriais a sorveterias, que tenho certeza que isso foi traduzido em múltiplos 4, 5, 6 dígitos, né, de resultados positivos para essas empresas que foram assessoradas por ela. Welcome to the Insidecast, Natália Porto. Thank you very much. Obrigada. Eu tô muito feliz, Thiago, muito feliz de participar. Eu brinquei até, né, que era um sonho. Brinquei não, é verdade mesmo. Porque depois que eu comecei a ficar adepta de podcasts, assim, foi... Nossa, isso é muito legal, porque eu gosto de falar, né? Então, eu gosto de conversar e tal. Então, eu realmente estou muito feliz de estar aqui. E acho que foi, né, um ponto importante, assim, depois de toda essa trajetória que a gente está caminhando junto aí, né? Esses últimos meses intensos, de muitas mudanças, novidades. E até quem já me acompanha, que eu sempre falo lá, direto tá rolando alguma novidade, o culpado de muitas novidades está aqui. E então é isso, né? Acho que... Para quem não sabe, né, através da TL7, eu ofereço mentoria e consultoria para algumas empresas, pessoas. E a Natália, ela quis fazer esse processo junto com a gente e, segundo o que ela fala, né, não sei, ela fala que está feliz. Então, isso que importa pelos resultados que ela tem atingido. Então, Natália, se você puder falar um pouco, né, porque esse podcast ele é focado em tempo, questão de tempo. E eu, particularmente, entendo que você é uma mestre nisso, porque poucas pessoas conseguem fazer tantas coisas e não falhar nessas coisas e fazê-las bem. Eu acho esse um desafio muito grande no que diz respeito à gestão de tempo em si. E eu tenho certeza que essa é uma dor de muita gente que está ouvindo a gente, muita gente que empreende, que é um executivo, que é uma executiva, que, enfim, trabalha aí no mundo corporativo, quer ser mãe, quer ser pai, ou é pai, é mãe, e zilhares de coisas, tem que estudar, trabalhar, enfim. Fala um pouquinho sobre a sua rotina para o pessoal entender como que é a sua dinâmica, se ela é normal ou não. Normal né? Normal é. Mas é engraçado porque todo mundo que me conhece fala muito isso. Cara, eu não sei como você dá conta de tanta coisa. Eu não sei como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Tenho amigas que não têm filhos e às vezes olham e falam assim, cara, eu fico triste quando eu vejo esses histórias. Eu falo, cara, em que momento a Natália consegue fazer isso? E eu sem filho, sem marido, sem uma casa pra cuidar, não dou conta, né? E é engraçado que quando a gente começou a mentoria, um dos objetivos era melhorar minha gestão de tempo, né? Até que a mentoria, você já ouviu e falou assim, cara, vamos tocar pra próxima etapa, que essa aí você já domina.
De tanto que eu vejo que isso é muito importante, né? Essa gestão de tempo. Dentro da rotina, assim, eu não consigo ter, como a maior parte das mães, uma rotina engessada, né? Até porque acho que nenhuma rotina pode ser engessada de fato, né? A gente precisa entender que vão ter dias que vão demandar mais de uma área do que de outra. E às vezes a gente vai fazer um planejamento e no terceiro dia vai falhar por algum motivo. Isso é muito comum na rotina de mãe. Né? Quem é mãe vai se identificar. Pai, acho que nem tanto, né? O que você acha? A polêmica. Pai, começou já, né? Mas enfim, eu não posso falar muito bem para não ferir as pessoas aqui. Brincadeira. Mas a rotina de mãe é muito louca, assim. Você planeja a sua semana, na terça-feira a escola avisa que não vai ter aula. Ou então você planeja a sua semana, na terça-feira a criança acorda com febre. E aí você fala, cara, e agora, né? Então, uma das coisas que eu sempre faço, assim, eu tenho a minha rotina de domingo, organizar minha agenda. Na verdade, na sexta eu já faço uma organização prévia ali, porque aí eu já mando mensagem, para não precisar mandar mensagem às vezes no domingo à noite para um cliente para confirmar uma reunião de segunda, né? Então, na sexta eu já dou aquela organizada prévia na agenda da semana seguinte, e no domingo eu finalizo isso e principalmente foco nas tarefas daquela semana, o que é a meta ali daquela semana. E aí eu sempre tenho que deixar uma manhã e uma tarde livre. Porque se acontecer na terça-feira da criança não conseguir ir para a escola, por exemplo, eu sei que eu posso jogar aquele compromisso para uma outra manhã que eu tenho ali livre. Então isso sempre tento deixar. E eu falo muito sobre rede de apoio, né? Não tem como você conseguir cumprir a sua rotina minimamente, assim, seus compromissos, se você não tiver uma rede de apoio. E aí não é só família, né? Muita gente fala, eu não tenho família aqui para me ajudar, minha mãe não é daqui, minha irmã não é daqui, enfim. Mas é você construir essa rede de apoio, né? Então não dá para ser uma só, porque uma pode falhar. Então, quando eu desenvolvi, né, essa rede de apoio e consegui pensar em alternativas, então hoje eles têm a escola, tem o contraturno, mas tem a babá que ficava com eles, que eu continuei mantendo uma relação ali com ela de amizade, e aí, olha, quando eu preciso, peço socorro, às vezes um dia à noite, ou um final de semana, né, que o contraturno não funciona. Aí final de semana, aí tem minha mãe, enfim, então eu vou tentando, mas eu não posso ocupar também as pessoas, então eu tenho que ter negócios ali que vão me ajudar nisso. Então acho que o principal na rotina é essa. Minha rotina não é comum, né, é normal, mas não é comum, porque os meninos, né, os dois têm autismo, então a gente tem essa rotina de terapia, que é constante. Então, às vezes, né, tem mães que, numa semana tem pediatra, tem um exame para fazer, já dá aquela bagunçada na rotina. Isso é constante pra gente, né? Mães de crianças especiais têm isso na rotina. Tem a terapia na hora do almoço, então você não consegue naquele dia tirar a sua hora de almoço, 2, 3 vezes na semana. Junto com isso tem exames, tem neuro, tem pediatra e todas as outras questões de criança, né? Então, agora já adolescentes quase, como eles falam, já são adolescentes. Então, isso tudo tem que ter uma rotina muito bem estruturada, né? No sentido de organização e planejamento. Não vai ser engessado, não vai ser sempre do jeito que você fez, mas você precisa ter ali as outras, né? O plano B, o plano C, aquela... Certo. E eu entendo também, Natália, que tem muita gente que é perfeccionista que está assistindo a gente. E as pessoas fritam quando elas são confrontadas. Exemplo, algo saiu do meu planejamento. Uhum. Eu já fiz essa pessoa. Cara, como não entrar em pânico, como não fritar, como não agredir as pessoas à sua volta, porque esse é um ponto sensível, né? Porque quando as coisas fogem do nosso controle, você fica tão desnorteado que BUM! Né? Então, como resolver esse problema e como controlar as emoções para que quando algo fuja do seu controle, você continue sendo uma pessoa zen, sã. Nem tão zen assim, né? Já surtei muito, já dei uma pirada com isso, porque eu era muito metódica. Eu era muito detalhista, a ponto assim, quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha minhas roupas catalogadas. Então eu tinha na porta do meu guarda-roupa ali todas as blusas que eu tinha, todas as calças, todos os vestidos. E aí eu ia marcando o xizinho conforme eu usava para não repetir roupa. Roupa organizada lá por cores, né, aquele degradê de cor linda no guarda-roupa. Então, depois que eu tive filhos, isso não foi mais possível de fazer, né? Na verdade, essa mania da lista eu perdi depois acho que dos 16, 17 anos. Antes disso, eu tinha tempo para isso. Mas... E aí, eu era muito presa a isso também, né? Eu planejei isso aqui. Se não sai desse jeito aqui, me dava uma surtada mesmo. Aí, eu acho que eu comecei eu aderi um mantra quase, que faz parte. Minha mãe fala isso, cara...
Porque aí ela falava alguma coisa, ai, mãe, os meninos acordaram doentes hoje, ou então, não foram pra escola e tal. Ela, ai, minha filha, e agora? Vai bagunçar sua agenda toda? Mãe, faz parte. Aí ela, ai, Natália, quando você fala que faz parte, ele me dá nervoso, né? Eu falei, mas faz parte da vida. Eu falava de uma forma também assim, faz parte, preciso me acostumar com isso. Não tinha me acostumado ainda, mas eu acho que de tanto eu repetir isso, eu entendi que de fato faz parte. Né? Então, faz parte a gente ter imprevistos. Isso para todo mundo, né? Um carro que quebra, é o funcionário que não vem, enfim, é a tecnologia que não funciona no dia, a internet que não está funcionando, você não consegue fazer aquela reunião, então faz parte. Mas eu sempre tenho as válvulas de escape, né? E aí, quando a gente fala de gestão de tempo, né, que é o principal tema aqui hoje, a gente tem que pensar muito, ouve-se muito falar de disciplina, de organização, mas eu acho que quando a gente tem autocontrole, autoconhecimento, como se fosse uma autoanálise ali diária nossa, a gente consegue enxergar onde a gente precisa melhorar. E uma das coisas que eu precisava melhorar muito era isso, de não ficar tão desnorteada com qualquer mudança de planejamento. Você falou sobre autoconhecimento. Eu já vou falar com muita gente, falei, cara, você precisa se conhecer, você precisa saber seu limite. Vou falar sobre sono, né? Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado de forma alguma, mas pelo contrário. O que a medicina fala que você tem que ter aí 8 horas de sono em média. Eu, particularmente, consigo me virar bem com 6 ou 7, assim, é algo que para mim é ok. No entanto, isso não é recomendável se fazer em casa. A média é 8, tem gente que vai para 9, etc. Agora, digamos assim, eu tenho um projeto desafiador. Nossa semana que está um pouco desafiadora. E aí é um projeto onde eu preciso produzir muito em pouco tempo. Eu sei que se eu precisar ficar 4 noites, dormindo 4 horas por noite, consigo produzir bem, meu humor não fica afetado, consigo ganhar alta produtividade. Agora, se eu chegar no quinto, eu já começo a cair. Eu sei que se eu consigo ficar virado uma noite ou 36 horas produzindo, e aí eu fico com lixo depois, eu consigo ficar trabalhando 48 horas assim, quase nunca, eu acho que eu nunca fiquei 48 direto acordado, mas 36 sim. E dormindo 2 a 3 horas nos 2 dias seguidos. Então, o que isso vai me condicionar? Eu tenho esse projeto desafiador para entregar, eu preciso imputar isso. Cara, vou pegar esse projeto, porque eu vou conseguir entregar isso que o projeto precisa. Eu estou te dando um exemplo de autoconhecimento, que é a questão do sono. Obviamente, não faço isso em casa, porque isso não é legal, a medicina não recomenda. Mas enfim. E as pessoas pecam por isso, em tudo na vida. Outro exemplo, só para ilustrar também, é a questão, às vezes, sua própria técnica, né? Você sabe até onde você vai. Às vezes as pessoas não sabem limite, não. Não sabe até onde ela pode esticar. Porque o conceito de resiliência da física é exatamente esse. É de você poder se deformar ou deformar alguma coisa que não volta ao estado original, né? Sem aquela deformação que foi causada. O que está acontecendo? Como que a gente pode melhorar essa performance? Isso só é possível através do autoconhecimento. Então, você falou um ponto extremamente importante. As pessoas subvalorizam, elas não se conhecem, elas pensam que se conhecem, mas não sabem absolutamente nada de si mesmo. Elas só vão tocando, né, a vida. Só vai assim um dia após o outro e vai. Exato. Não para naquele momento e fala, cara, o que aconteceu hoje? Por que isso aconteceu? O que eu podia ter feito para evitar? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Isso é constante. Eu falo com a minha psicóloga que parece que eu tenho uma terapeuta na minha cabeça 24 horas. Porque já virou normal, assim, pra mim, né? Qualquer coisa que aconteça, eu paro e penso, cara. Ou até antes de acontecer, né? Você já se preparar para isso. Então, quando a gente já está preparado, já sabe que pode dar errado, que aquilo ali pode não funcionar, tudo bem, faz parte. E o que eu vou fazer para adaptar isso, né? Agora é uma fase, por exemplo, de férias das crianças da escola. Então, eu não queria colocá-los no contraturno o dia inteiro, né? Senão a criança também precisa de descanso, assim como a gente, né? Daquela pausa. E eles gostam de ficar em casa, eles gostam de curtir ali o ambiente deles, de ficar à toa, a criança precisa disso às vezes também. E eu falei, eu preciso me reorganizar. E assim, com 15 dias de nova empresa aberta, crianças de férias... Caos. Seria caos. Não tá sendo. Seria caos há uns anos atrás, né? E aí eu falei, nossa, o que eu preciso? Vou organizar de manhã, porque de manhã, aí a questão do autoconhecimento, né? De manhã eu já tenho que levantar e já fazer.
Se eu estiver em casa de manhã, nossa, não vai render. Quando eu vejo é 10h30 da manhã, já tô na hora de ver almoço para levar as crianças para um contraturno à tarde, para eu poder trabalhar à tarde. Aí eu fico só com a tarde trabalhando. E aí só a tarde não é suficiente, né? Aí eu tinha que emendar muito na noite. Então eu mudei. Agora nessas férias eu coloquei o contraturno de manhã. Porque aí já me obriga a levantar com ele cedo, né? Miguel até fica perguntando que dia que ele vai acordar 8 horas, porque ele tá tendo que acordar 6h30 mesmo nas férias. Mas é o que funciona melhor. É o que vai trazer menos imprevistos na minha rotina. Para que eu consiga à tarde estar em casa com eles. Tô trabalhando, tô ali com eles, paro um pouquinho e tudo mais. Mas isso aí é autoconhecimento de novo, né? Eu sei que de manhã em casa eu não rendo. Eu sei que de manhã eu não rendo para sentar e fazer atividade no computador. Eu funciono bem à tarde e à noite. De manhã eu tenho que ir para ação. Eu tenho que levantar, deveria, né, ir para atividade física, mas eu levanto, já vou fazer uma visita no cliente, já rodo tudo que eu tenho que fazer na rua. Depois do almoço, que normalmente é a hora que dá sono em todo mundo, é a hora que eu mais me concentro. Então é a hora que eu sento para trabalhar. Então eu já consegui mudar um pouco dessa rotina e isso me fez não pirar mais. Né? Porque antes era, tipo assim, meu Deus, férias, um caos. Né? O que eu vou fazer? Não vou ter tempo de trabalhar, não vou conseguir cumprir minha agenda, enfim. E aí, quando a gente tem um negócio, né? Se a gente tira férias, a gente tem que pagar alguém pra fazer o que a gente faz, né? Então aí entra outro problema. Então, no momento não era uma opção tirar férias junto com eles, como eu já consegui fazer no ano passado. Mas faz parte. Party game. Exatamente. Só um ponto, né, Natália, que você tocou. Isso eu ouço de algumas mães. Eu ouço isso com muita tristeza. Férias escolares. Nossa, que pena. Uhum. Né? Eu não vou poder trabalhar. Como que vai ser agora? Às vezes eu fico até pensando, será que o filho, cara, ele é um fardo? Eu ouvi isso essa semana umas 2 vezes. Assim. Como que vai ser da mãe? Assim, né? Eu acho que o pai ele é um pouco mais estoico, vamos dizer assim. Mas, cara, é um pavor assim que eu não consigo entender. Uhum. E aí, abrindo parênteses, também você falou lá atrás, né, como é a questão da rotina da paternidade. A gente está vivendo, isso tem sentido com alguns pais muito mais presentes hoje em dia. A geração dos meus pais, dos seus pais, dos nossos pais, eles eram mais para lá fora, making money, né, provendo somente dinheiro, e a mãe que se exploda com tudo. Assim. Normalmente era assim. Né? Tinha algumas exceções, etc., mas normalmente esse que era o padrão. Hoje em dia você vê muitos pais presentes. Assim. Eu, pelo menos, vamos lá, de segunda a sexta, vamos colocar assim, 2 a 3 dias por semana eu fico pelo menos 4 a 3 horas com ela full. 4 a 3 horas full. Assim. 2 dias eu fico street university, né? Fico lá fora, vou falar na universidade da rua. Assim, né? Igual hoje eu tô aqui. Hoje eu vou ficar 1 hora com ela. Amanhã eu vou ficar 1h30 com ela. E são renúncias que a gente tem que fazer também, né? Em detrimento de algumas coisas. Mas por essa questão da linha da maternidade, né, as mães que estiverem ouvindo, me desculpa, mas você tem que mudar isso, cara. As palavras têm poder. Vocês não podem olhar para as férias das crianças, porque a escola não vai entregar. Cara, a primeira escola tem que ser você, pai e mãe. Não vou colocar só na conta da mãe, não, mas pai e mãe. Isso é errado, tá? Isso é errado. Você que está ouvindo, você sabe que eu sou cristão, eu não vou nunca deixar de colocar minha fé aqui. E se Deus te outorgou essa possibilidade de ser pai e de ser mãe, isso é bênção. Entendeu? Muitas pessoas gostariam de estar agora no seu lugar. Você subvaloriza isso. Então reveja esses conceitos, porque isso é péssimo para a sua vida. Então, voltando agora. Eu queria te perguntar, essa questão da maternidade, você falou que tem filhos especiais, que eles demandam algo diferente em relação à grande maioria. Se você pudesse falar ou o principal desafio, que é no meio disso tudo, ter filhos especiais, o que e como você resolve? Então, acho que o principal desafio para mim é o futuro, né? Para a pessoa ansiosa, o futuro que você não tem a mínima noção de como vai ser, eu acho que esse é o meu maior desafio. Como os meninos, assim, diferente de outras crianças, né? Tem muitas crianças especiais que dão muito trabalho para dormir, por exemplo, que não conseguem ficar na escola, que não conseguem ficar num contraturno, por exemplo, com outras crianças. Então, os meninos, nesse sentido, eu fui muito privilegiada, porque eles
Acho que também por uma questão assim, de rotina que eles criaram. Como normalmente no autismo tem muito essa questão da rotina, né, da previsibilidade para eles, então acho que isso sempre foi muito importante. Eles, desde 1 ano e meio, foram para a creche, né, da minha mãe, foi outro privilégio meu. Então, com 1 ano e meio, eles foram para lá e ficaram o dia inteiro. Quando eu voltei a trabalhar, diretão, né, antes eu ficava meio período, então 2, 3 vezes na semana. E aí eles começaram a ficar na creche direto. E aí com isso eles já tinham essa rotina de ficar fora de casa o dia todo, de ficar com outras crianças, de ficar em outro ambiente. Eles se adaptaram bem a isso. Então tinha a rotina de terapias e tudo mais. Depois eu comecei a trabalhar em escala 12/36 para conseguir ter um dia focado no trabalho e um dia totalmente para eles. Isso ajudou muito também. E então, assim, dentro da rotina, dentro do dia a dia com eles, eu não vejo grandes desafios. A não ser aqueles dias, assim, que agora nessa fase, com os hormônios vindo junto, a fase de pré-adolescência que já é difícil para qualquer criança, para os pais também, para a gente conseguir reconhecer nossos filhos nessa nova fase, né? Mas eu acho que o meu principal desafio é com o futuro, né? Aquela preocupação do futuro. Todo pai e toda mãe tem essa preocupação, né? De como que vai ser o meu filho no futuro, qual profissão ele vai seguir, com quem ele vai casar, o que ele vai fazer, e eu não tenho a mínima noção, né? E eu já fiquei muito ansiosa por isso, e hoje eu busco isso como um combustível para mim. Cara, vou trabalhar para que eles sejam independentes, vou trabalhar para que eles tenham uma profissão, mas se não acontecer, se eles não conseguirem se desenvolver a esse ponto, eu preciso deixar um futuro construído para eles. Então, isso virou o meu combustível para eu mudar a minha mentalidade até de trabalho, de negócio e tudo mais, para que eu conseguisse pensar assim, cara, eu tenho que deixar o que eu puder para eles da melhor forma possível. Até um tempo atrás, uns meses atrás, eu fiz um seguro de vida, eu não tinha, né? E aí eu mandei para minha mãe, aí eu falei, mãe, olha só, relaxa, não é para você ficar nervosa, não é para você ficar achando que eu tô sentindo nada, não é isso. É só uma questão de preocupação com o futuro. Né? Então, foi até num podcast que eu ouvi falando sobre isso, eu falei, vou fazer. Acho que isso é o que tá mais fácil de eu fazer hoje já pro futuro deles. Então, mandei pra minha mãe e falei, aqui, se acontecer alguma coisa, tá aqui o seguro de vida pros meninos e tal. Então, eu comecei a pensar nisso. Hoje eu ficar ansiosa com o futuro deles não vai resolver nada, vai me criar mais problemas. Eu vou ficar extremamente ansiosa, nervosa, preocupada, frustrada com muitas coisas. Porque eles ainda têm isso, tem períodos de um avanço muito grande, tem períodos que você fala assim, nossa, eles não estão aprendendo nada nesses meses. Então, começa a vir a preocupação, né? Então, o que eu pude fazer é pensar no futuro, né? Nesse sentido, não me preocupar com o futuro, mas me preparar para o futuro. Então, é o que eu tenho trabalhado a mente, né? E agido em relação a isso. Natália, uma situação muito diferente, cara, parabéns, porque eu tenho certeza que não é para todos isso. É algo louvável, é algo aplaudível, e eu acho que serve para todo mundo que está ouvindo também. Fica aí de chororô, desculpa, vitimismo, mas enfim. Cara, sempre tem alguém que tem uma luta mais pesada do que a sua. Sempre. Até você mesmo. Eu fico chocada, que tem umas histórias que eu conheço que... E com certeza você deve estar se identificando e hoje você vai parar de reclamar da vida depois que você está ouvindo essa história. E aí, Natália, falando um pouquinho ainda, né? Porque você é mãe, né? Você tem toda essa questão da maternidade que é muito ouvido com você. Eu sei que você é do caixinha da nutrição, que eu acho que é até desconhecido por muita gente. Se você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre o mercado, sobre como é que é a atuação, etc., pra gente, por favor. Então, assim como a maioria, né? Então, a nutrição clínica, hospitalar, era o que eu pensava, era o que eu queria quando eu entrei na faculdade. E aí, durante a faculdade, tiveram disciplinas dessa área de atuação minha, que é a alimentação coletiva. E aí todo mundo falando, nossa, Natália, isso tem muito a ver com você. Tem muito a ver, porque tinha muita planilha, tinha muitos processos, e eu sempre fui muito organizada, né? Eu falei, Deus me livre, gente, ficar trabalhando dentro de uma cozinha quente, passando calor, suada, que eles nem gostam de cozinhar, não, nem gostavam de comer direito na época. Depois eu passei a gostar, né? Umas coisas que a gente aprende, assim, que nem deveria, gostar de feijoada, não gostava. Passei a gostar de torresmo, sabe? Não sei. E aí me formei, fiz o estágio num hotel, aqui em Macaé, que não tinha nutricionista, lá era uma empresa de consultoria. Eles eram de Minas e na época não era nem nutricionista, era engenheira de alimentos, eu acho, que fazia consultoria. E ela vinha a cada 15 dias, então ela vinha
eu fazia a visita junto com ela naquele dia, passava o dia junto com ela, e ela me dava as metas para trabalhar com a equipe nos próximos 15 dias, até a outra visita dela. Então eu ficava tocando sozinha ali 15 dias, tinha a coordenadora de A&B lá do hotel, mas eu ficava tocando ali junto com a operação que a consultora tinha colocado como meta. Então eu já fui pegando para fazer, né? E na época não tinha, né? Vai revelar a idade aí. Na época não tinha essa facilidade do computador, né? Do celular, de você estar pesquisando, né? Na época acho que era Orkut que tinha, não dava nem para mandar um WhatsApp tirando uma dúvida, que hoje tem um monte de grupo aí, né? Não tinha essa facilidade. Eu carregava livro. Eu ficava carregando um monte de livro pro estágio para consultar. E a pastinha com as legislações, porque essa área tem muita legislação. Então era uma pasta com as legislações impressas e livro. E ali era onde eu ia tocando o estágio aprendendo. Quando eu me formei, aqui em Macaé, até para trabalhar offshore não precisava ter experiência. Eles só laçavam ali a nutricionista e botavam para plataforma. Mas eu nunca quis trabalhar embarcado. Nunca gostei de ficar presa no ambiente de trabalho ali 15 dias, né? Então, mas tinha muita vaga na área de cozinhas, né? De restaurantes, de cozinhas. E aí eu nem estava ainda com registro, e aí eu já fui contratada por uma empresa para trabalhar com refeição transportada em um contrato Petrobras. Então, assim, já foi um primeiro grande desafio, né? Refeição transportada, assim, que é um caos. E num contrato Petrobras que tem muita exigência, né? E eu sem experiência nenhuma. Então, eu fiquei treinando ali 20 dias com a nutricionista que era responsável do contrato, até ela sair, e aí eu toquei de fato. A empresa teve que enviar para o CRN um pedido, a Petrobras deu um pedido de urgência para liberação do meu registro, para eu poder assumir o contrato, enfim. E aí foram 6 meses, assim, caóticos. Eu chorava todos os dias na cozinha. Chorava mesmo. A minha coordenadora era péssima, no sentido de não dar suporte. Ela sabia que eu não tinha experiência nenhuma, me contratou mesmo assim e não me dava suporte, né? Então esquece que passou por essa fase, né? E então quem me deu suporte foi a equipe. A equipe lá da minha unidade de fato foi a que me deu todo o suporte. Então quando eu chegava lá eu tinha que ficar muito forte ali a manhã toda enquanto eu estava lá na operação junto com a coordenadora. E aí quando eu ia para minha unidade era onde eu desabava. Eu sentava tinha uma cadeira já, acho que já deixaram especialmente para mim, do lado da geladeira lá escondidinha, que eu sentava lá todo dia para chorar. E foram 6 meses. E aí eu decidi sair, eu falei, não, isso não é para mim, fui para consultório. Saí da empresa, a empresa até ofereceu de eu trabalhar em outro contrato que tinham mais nutricionistas que poderiam me ensinar como fazer e tudo mais, mas eu não quis. E aí fiquei 2 anos em consultório. Com 1 ano, eu já tava assim, isso aqui não é pra mim, é muito parado. Não tinha divulgação em rede social, não tinha esse movimento que tem hoje, né? Então era muito parado, era presa ali dentro daquela sala o dia inteiro e eu queria movimento. Então com 1 ano eu já estava pensando em sair, mas 1 ano e pouquinho ali eu falei, eu vou sair. Aí eu descobri que estava grávida. Eu já tinha feito o processo seletivo para uma empresa na sexta-feira, na segunda eu ia fazer o admissional, era uma empresa offshore, mas era para trabalhar na base. E aí eu descobri que estava grávida no domingo. Aí na segunda eu liguei para a empresa e falei, olha, não vou poder assumir, tô grávida e tudo mais. E aí decidi ficar no consultório até terminar a gestação, e até então não sabia que eram gêmeos. Quando eu soube, eu falei, bom, é aqui que eu tenho que ficar sentadinha no ar-condicionado quietinha, porque mesmo assim com 7 meses eu tive que entrar em repouso absoluto. Se fosse numa unidade rodando em pé o dia inteiro, não tinha como. Então, fiquei ali até o final da gestação dos meninos e depois com 4 meses eu voltei. Quando eles estavam com 4 meses eu falei, não, se é pra sair pra trabalhar, é pra sair pra ganhar dinheiro. Porque, querendo ou não, ainda é a área que melhor paga, né, na nutrição. Porque a área clínica, até você construir o seu nome, construir o seu consultório, demora, tem investimento. Nessa área você não precisa fazer grandes investimentos para entrar, né? Muitas vagas não precisam nem de uma pós, de uma especialização, nada. E aí você já sai hoje, o piso, eu ainda acho baixo para todas as funções que tem que fazer. Mas, cara, é a forma de você sair da empresa, da faculdade, já com emprego e com um bom salário ali, razoável para um recém-formado. Eu fui trabalhar nessa área de novo, só que aí entra aquela questão, né? Eu não conseguia ficar só na cozinha. Porque eu não conseguia ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, todo dia ver cardápio, todo dia ver etiqueta de validade, todo dia ver limpeza.
todo dia ver funcionário que faltou. Eu não conseguia fazer aquilo todo dia. Então, teve uma das empresas que eu trabalhei, foi uma rede de mercados, e era só para eu trabalhar no refeitório de funcionários. Eu era responsável técnica do refeitório de funcionários. Eu não era para tocar nada do mercado. Eu tava lá em cima, não tinha nada para fazer, eu descia pro mercado. Começava a olhar a validade, começava a organizar os repositores fazendo lá, enfim. Então, essa área da nutrição é uma área que tem muito emprego. Muitas áreas, assim, sub-áreas ali que tem dentro sub-áreas que tem dentro dessa área da alimentação coletiva. Então, a gente tem consultoria, a gente tem assessoria, auditoria, né, que está tudo ali interligado, mas são coisas diferentes. A gente tem como você trabalhar dentro de uma cozinha industrial, então você fazendo toda a parte de qualidade, de gestão, previsão da merenda escolar. Então, são várias áreas dentro de uma só. E eu consegui passar por praticamente todas. Então, isso foi muito importante para hoje eu me sentir segura como consultora de um serviço de alimentação. Porque eu conheci várias realidades, né, de uma escola pública, até dentro da escola, dentro de 2 prefeituras são diferentes. Uma é autogestão, a outra já é terceirizada. Uma já tem licitação para cada item que é servido ali, a outra não, é a empresa que toca tudo. Então eu vivi essas 2 realidades também. Então, dentro do mercado de nutrição, hoje são mais de 200 mil nutricionistas formados. 70% de graduação. Não adianta hoje você fazer pós-graduação, não é o que vai te diferenciar. Né? Então, eu acho que a experiência é fluindo, né? E você começar a olhar para essas outras, as outras dores do setor. Né? Então, se você ficar focado só ali na qualidade, é uma demanda alta, mas você também é gestora de um negócio. Isso foi o que despertou assim, muito meu interesse, né? Quando eu vi que era uma área diferente, era uma demanda diferente que poucos nutricionistas faziam. Então, acho que é isso, assim, dentro da área, essa diferença. Eu fico me coçando para não te interromper, né? Porque eu não gosto de interromper ninguém. Falando de pós-lato sensu, é algo que não te diferencia no mercado hoje. A única um pouquinho é MBA, alguma coisa assim, né? Mas a Stricto com certeza vai ter uma diferenciação. Então, esse ramo é muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia antes de conhecer. Foi algo que foi novo. E com certeza, você olhar além das 4 linhas, né, da graduação, que te apresentam principalmente, é muito interessante você entender o leque, né, de opções que você tem. Então, você nutricionista aí, recém-formado, ou que está terminando a graduação, fique ligado nessa área, porque aí tem muita coisa que a Natália também, se você quiser, pode te auxiliar nesse processo. E aí, Natália, como a gente está falando de gestão de tempo, você falou de muita coisa que você faz, são quantas empresas hoje você está aí assessorando, dando consultoria? São 13. Então, são 13 empresas para você fazer tudo isso, um cachorro no meio disso tudo, 2 filhos que merecem atenção especial, enfim, toda essa complexidade. E, de fato, eu entendo que há ferramentas que possam facilitar a sua vida. Ferramentas de gestão de tempo, que conseguem realmente tornar factível essa rotina, como você bem falou, ela não é comum, mas é normal. Uhum. Quais ferramentas você poderia citar que tem um impacto diretamente positivo na sua vida, que facilitam a sua vida e que as pessoas também podem ter acesso? Então, ferramentas, assim, eu sempre, como eu falei, né, eu sempre fui muito organizada. E aí, desde pequena, eu tinha agenda eletrônica, né, que era aquela pequenininha, assim, o meu diário eletrônico, uma coisa assim que era o nome. E aí, hoje eu tenho o Google Agenda, né, isso já ajuda bastante, você consegue acessar em tudo que é lugar. Então, até uns 3 anos atrás, eu tinha agenda de papel. E aí era um caos, porque eu saía de casa, deixava a agenda em casa. Ou então eu tinha trocado de bolsa, né? Quem é mulher me entende. Trocado de bolsa, a agenda não tinha ido para outra bolsa. E aí eu marcava um compromisso e já tinha outro agendado, enfim. Então o Google Agenda me salvou nisso aí. E além disso, a gestão de tarefas ele também. Eu sou muito do papel, né? Então sair da agenda de papel até não foi tão difícil, mas tirar minha lista de tarefas do papel é difícil. Então agora eu estou usando também no Google Agenda ali as tarefas. Dentro do sistema que eu uso também na minha empresa, tem já a gestão de atividades ali por cliente, então já comecei a usar isso também, que eu não usava até o ano passado. Comecei a usar, porque ali eu consigo separar também o que são tarefas da empresa e o que são tarefas pessoais na minha agenda. Eu gosto muito da técnica Pomodoro,
porque me ajuda, principalmente nesse período agora de férias das crianças em casa. Porque se deixar, você tá em casa a tarde toda, e aí você toda hora é interrompido. Então eu consigo deixar ali, vou terminar isso aqui, vou ficar esse tempo aqui focando, depois eu vou levantar, é a hora que eu vou preparar o lanche das crianças, que eu vou, às vezes, lavar a louça do almoço, então nessas pausas é onde eu faço essas outras atividades em casa. Então isso me ajuda muito também. Mas o que? De ferramenta. Eu não uso tantas ferramentas assim, porque eu sou do papel, né? Então, o Google Agenda é um avanço, Thiago, tá? É um avanço. Agora eu tô tentando ir pro Trello, tô tentando aprender por conta dos projetos, né? Então, para poder tocar projetos, a minha grande dificuldade não ser no papel. Não tem como, é inviável. Eu tenho uma pasta, olha isso, retrô total. Eu tenho uma pasta daquela com plástico, sabe? Tipo pasta fichária, para que cada plástico seja de um cliente, de uma demanda de, olha, papel. Me ajudou a tirar a impressora de casa e levar para o escritório, porque como eu não estou no escritório todo dia, então senão eu ficava imprimindo coisa toda hora. E aí eu andava com essa pasta fichária para cima e para baixo, né? Com as demandas ali de clientes e tal, e agora eu tô tentando colocar no Trello. Tô aprendendo, tá? É um processo. E mesmo assim, tá vendo? Não existe regra. Eu consegui ser organizada no papel. Não precisa ser no aplicativo, não precisa ser no sistema de gestão, não precisa ser algo muito sofisticado, tem que ser algo que funcione. Pra mim funcionava, mas hoje não tá funcionando por conta das demandas. Então eu tô aprendendo. O Trello é a próxima etapa. Vai sair. Porque, né, o que você falou, essa questão de bolsa de mulher, não tem essa realidade. Mas você tá, eu acabo também em multiversos, vamos dizer assim, em vários lugares ao mesmo tempo. Antes da pandemia eu viajava muito para fora do Brasil, enfim, aqui é congresso, conferência, enfim, dentro do Brasil também. E você é obrigado, né, a ver os KPIs, por exemplo, os Key Performance Indicators, os indicadores da empresa, todo mundo. Você tem que autorizar pagamento, você precisa ver algumas coisas que estão acontecendo. Então, para mim, foi importantíssimo digitalizar. Mas, como você bem disse, eu acho isso importante, tem que ser funcional. Agora, o papel não está entregando tudo que você precisa. Mas eu não gosto de digital. Vai ter que se forçar. Vai ter que aprender. Ou você se adapta ou morre. É meio darwinista isso, mas é a realidade. Ou você se adapta ou morre. Você vai quebrar se você precisa digitalizar e você não digitaliza, so sorry, bye bye, see you, I don't know when, declarar uma RJ aí, né, uma recuperação judicial, porque não vai rolar. Né? Esse é um ponto sensível. Assim. As pessoas não podem ter essa crença limitante, não vou fazer porque eu sempre fiz assim, cresci assim, vou morrer assim, síndrome da Gabriela. Isso é realmente um indicador de fracasso da pessoa. Né? Ela tem que estar disposta a mudar. Agora, de fato, se você consegue gerir assim, mesmo com grande dificuldade, sem perdas, eu acho extremamente importante, porque você acaba tendo muita perda, isso é um problema. Né? E, enfim, então você usa o Google aqui na American Insight, então a gente usa todos os suítes da Microsoft. Eu costumo falar que a gente é Microsoft Company, Microsoft Buy, porque eu tendo a concatenar todas as aplicações. Eu disse com o Bruno aí, né, que é nosso business developer. Eu usava o Evernote. Você ouviu falar do Evernote? Fazer. Mexer. Né? Achei muito difícil. Então você faz anotações nele. E eu falei assim, cara, tudo bem, eu uso o Evernote, uso o Trello, uso às vezes um Google Spreadsheet para você compartilhar documento e editar Microsoft, mas enfim, tem todas as minhas categorias, pessoal, American Insight, bacharelado que eu faço na teologia, enfim, tudo bonitinho lá, os insights que eu tenho. Word, Excel, PowerPoint, que isso acho que todo mundo usa, né? É uma grande maioria. Uso o Microsoft Teams, ao invés de usar, por exemplo, o Google Meet. Tem uma série de funcionalidades, pode fazer breakout sessions, enfim, você concatena ali também. E o Outlook, onde você coloca toda a sua agenda, como se fosse o Google Agenda, mas dentro do Outlook. Então, de fato, você entender quem é você, para você saber o que você usa melhor, e se o ambiente precisa que você se adapte, que o seja. Caso contrário, se adapte ao morre. Funcionava muito bem quando eu não precisava ter equipe. Porque depois que eu passei a ter equipe na empresa, não funciona o papel. Antes, na empresa, os relatórios eram em papéis. Então, o consultor fazia ali no papel, deixava dentro da pasta,
né, para o cliente acessar ali o relatório, isso não funciona mais. Não funciona. Muitas vezes o proprietário vai no restaurante uma vez na semana. Então, ele não vai ter acesso, se perdiam as informações, a gente não conseguia ter evolução no projeto. Então, foi a primeira coisa, foi colocar um sistema. Então, todos os relatórios hoje são no sistema. O cliente ele consegue ter acesso, né? Tem uma área do cliente e aí também o grupo ali no WhatsApp, né? Olha, o relatório já está disponível, eu envio ali o arquivo, mas não tem mais nada disso em papel. Isso eu desapeguei. Então, a empresa me fez enxergar que papel não... Todo Pokémon evoluiu. A empresa me fez enxergar que papel não funciona para muitas coisas, principalmente para projetos. Isso aí não funciona. Para o seu dia a dia, você anotar uma coisa ou outra ali, ok. Mas para projetos não consigo funcionar no papel, porque não é que eu não consigo, por mim seria melhor que fosse. Mas não vai funcionar, não vai rodar, a comunicação não vai ser legal. Então, isso aí precisou ir pro sistema digital. Relatório de horas de consultor, por exemplo, chegar no final do mês, quantas horas de fato ele fez, né, quanto ele produziu ali, quanto tempo ele ficou no cliente, que dia ele foi no cliente, como que está a evolução desse cliente. Não tem como ser no papel. Não tem como hoje eu ir em todos os clientes para poder ver o que o consultor fez naquela semana lá. Então, isso digital facilita bastante. Então, eu precisei aprender realmente, né, e migrar o que não funcionava no papel, migrar para o digital. Então, rotina, complexidade, ferramenta, metodologia, disciplina, tudo isso é um pacote de ingredientes, é um pack para você chegar onde você está. E no meio disso tudo ninguém é de ferro. A gente precisa entender que a gente não é uma máquina. Senão aquele filme lá do Charlie Chaplin, né, de apertar parafuso, não teria sentido. Como que você consegue ter lazer? Que isso é uma pergunta que muita gente me faz. Porque o pessoal vê a minha vida na rede social. Caraca, tipo, só isso. Às vezes você pensa na família, mas não pensa em si, que não sei o quê. Tem que ter um tempo para você mesmo, como é que você abstrai, tal. Então, para você que é uma pessoa multitarefa com excelência, isso eu deixar bem claro, porque a maioria da multitarefa não faz com excelência, isso é possível, mas é para poucos, como ter lazer no meio disso tudo? Então, eu vou te fazer até uma pergunta no final sobre isso. Porque o meu lazer hoje, assim, o que me faz muito bem, me dá aquela renovada, é sentar para tomar um cappuccino, comer um bolinho e conversar. Falar. Dá pra fazer um podcast todo dia. Podcast diário com a Natália Porto. Exatamente, vai pegar isso aí. Mas hoje, realmente, isso pra mim, assim, é algo que me renova. E não necessariamente eu ir para uma cafeteria, sentar para tomar um café, porque às vezes o tempo não dá, né, para você sair. Às vezes o momento que você tem para sair é o momento que você está em casa com criança, né? Mas você receber amigos, isso é algo que eu gosto muito, assim, de receber pessoas na minha casa. Então, ter aquele momento ali, às vezes à noite, ou então no final de semana. Então, isso é algo que para mim, assim, é extremamente importante. Eu já não basta eu lidar com pessoas todos os dias, eu tenho que... A minha forma de renovar minha forma de renovar é com pessoas. Principalmente em volta da mesa ali, conversa e com uma castanha, né? Enfim. Com vontade. Mas isso é algo que realmente faz muito sentido pra mim. O que me renova ali. Se eu tô numa semana difícil e eu paro um momento ali pra tomar um café, às vezes até sozinha, mas eu prefiro com outras pessoas, isso faz muito sentido pra mim. E aí eu volto uma pergunta pra você, né? Porque a minha grande dificuldade aí quando eu falo, né? Por mais que eu consiga ser produtiva, que eu consiga fazer boa gestão do meu tempo, eu vejo que eu não sou. E eu tenho uma frase que eu ouvi da Mari, que foi uma pessoa maravilhosa assim na minha vida, no geral, principalmente profissional, que ela falou: a forma como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. E eu não consigo ter a disciplina para atividade física e para alimentação, em alguns casos. Acho que a alimentação ainda é mais fácil para mim do que a atividade física. Como eu tenho para as outras coisas. Então, para a rotina de casa, ok. Para a rotina no trabalho, ok. Agora, para a rotina de atividade física, para mim isso é um desafio enorme, assim. E aí, ontem eu acho que você treinou 3 vezes, né? Surreal, gente. Eu não consigo treinar 3 na semana. Imagina 3 em um dia. A não ser que o ódio da minha vida conte como treino, né? Isso aí, esse desafio aí. Mãe passa alguns ódios durante o dia. Mas como você consegue? Vamos lá, né? Acho que você tem que entender o propósito.
Eu acho que tudo na vida sem propósito não funciona. Então, o que é o propósito da atividade física? Te dá bem-estar, te dá equilíbrio. Eu consigo perceber a atividade física no meu campo profissional, na minha performance na American Insight. Exemplo, vamos lá. Você está gaseificado, você está com endorfina, serotonina, ocitocina, todas as íons da vida lá em cima. Você vai explodir menos, você vai ter mais oxigenação cerebral, você vai formar em alta performance de fato. Ou seja, você precisa estar ali no meio para oferecer alguma sugestão, alguma coisa, e você tem a sacada. Né? Isso é oxigenação cerebral. O ócio é bom, ele é importante, porque é ali que você às vezes tem um pico de criatividade. Um exemplo, a criação do empuxo. Né? Quando Arquimedes estava tomando banho, ele teve a ideia do empuxo. Ou seja, tem uma força aqui na água. Por quê? Momento de ócio. E eu tive grandes sacadas assim, quando eu estava em momentos de ócio. Então, primeira coisa, o propósito. O que isso vai te entregar? Vai te tornar uma pessoa mais resiliente, mais forte. Quando você, por exemplo, está de sobrepeso, e eu falo isso, né? Quem me acompanhou, quem me acompanha, eu tive 110 quilos em 1º de abril de 2022. 11 dias antes da minha filha nascer. Colesterol alterado. Taxas alteradas. Eu ia subir escada, ficava ofegante. Não conseguia performar. Desculpa, mas isso é desumano para o ser humano. Eu estava me maltratando isso. Levando para o campo espiritual. Se Deus te deu esse corpo para você honrar. É para você tratá-lo como lixo. Então eu entendi isso. Só que estava estressado pra caramba. O FJ falou que se eu não me formasse, eu ia me jubilar. Já estava um tempinho já, na forma de fazer engenharia. Meu pai tinha dado um PT no carro. Minha esposa final de gestação. A cachorrinha com câncer no estado terminal. Eu que tinha que coletar as fezes. Eu estava comendo chocolate dia 5 também. Hambúrguer, terça-feira sempre pizza. Tinha até uma promoção, esqueci. Uma pizzaria, que eu não vou falar, né, se um dia vocês quiserem, então é isso. Mas dava um dobro da pizza. Irmão, toda terça-feira sagrado, pizzaria. Delivery principalmente. E uma bomba, relógio. Cara, falta de ar. Foi absurdade. Então, radical, porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho que ser radical nas minhas escolhas. Parei de comer pão, parei de comer besteira. Em 8 meses, eu saí de 110 para 93. Só com alimentação, sendo sedentário. Fui no cardiologista e falei, isso daí não tem remédio, atividade física. Aí eu falei, cara, eu preciso imputar isso. Só que eu não conseguia também treinar com certa regularidade. Dava um mês, aí, poxa, tinha um compromisso, e eu optava sempre para ir à reunião. Eu falei assim, cara, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu faço terapia também, o terapeuta falou, você é um cara competitivo, você tem que ter algo que traga esse drive seu para fora. Aí eu falei, no final do ano, no final de 2023, sim, eu corri 2 corridas. Faltava um mês para a corrida, eu estava zerado, comecei a treinar, igual maluco. Correndo no sol, 10 da manhã e tal, isso aqui. Primeiro tempo meu, depois de 5, né? Eu sou aquela explosão. Foi 43 minutos, eu acho. Eu terminei os 5 4 e pouco. Ou seja, fiz muito. Mas porque eu tinha um objetivo ali na corrida. E eu falei assim, cara, o que eu posso também trazer para a musculação? Porque a musculação não é para agora. É para o futuro, para você quando estiver lá, né? 65, você vai poder crescer mais massa. Você vai ter massa para pegar um neto. Né? Você vai ter lombar para pegar um neto. E aí eu pensei assim, preciso praticar um esporte. Qual o esporte? Eu sempre fui fascinado por tênis, né? Eu aprendi a jogar tênis quando eu tinha 12 anos, no projeto da prefeitura, que o tênis é um esporte elitizado, então o objetivo era a democratização. Nunca tive condição, meus pais não conseguiriam com certeza, estava me ensinando, fui lá. E eu falei assim, cara, por que não voltar? Eu não fiz 1 ano e meio de aula, quando tinha 12, vou voltar e fazer esse tripé. Tênis, musculação e aeróbico, corridinha. Porque o tênis, ele trabalha membros inferiores, membros superiores, mente pra caramba, estratégia, tem que ter explosão, vai e volta, vai pra direita, vai pra esquerda. Precisa, fazer o golpe, tem que ser... Eu costumo falar que jogar tênis é como se fosse dançar um balé, igual eu nunca tenho dançado balé. É uma elegância que você tem que ter, que se você for um cara bruto, ignorante, você vai isolar todas as bolas, vai você ser ignorante, no sentido de agressivo e jogar um tênis bom. Assim, cara, eu preciso mudar isso. E aí, para ter gás, precisava ter essa constância. Então eu falei, cara, vamos lá. Corrida.
vou explodir aqui. Então, eu preciso fazer os treinos de 5K, um de 10 para aumentar a resiliência, não sei o que, exercício físico. Eu preciso aguentar, sei lá, 2 horas de partida. E aí eu comecei a jogar, eu falei com a professora, eu falei assim, ó, quero jogar, começar a treinar, eu quero entrar no ranking. Ah, mas você nem treinou. Eu falei assim, ó, eu preciso entrar no ranking. Se eu não entrar no ranking, eu não vou nem treinar. Nossa, eu falei sim. Entrei no ranking, levei 5 paus. Perdi 5 partidas. O cara é competitivo. Meu Deus do céu. Esse cara precisa mudar, preciso fazer alguma coisa. E aí comecei a consumir tênis, e via vídeo, e via não sei o que. Chamei, né, uma pessoa que sou muito grato a ela pelos treinos, seu marido, para me ajudar, porque é uma pessoa que fez, né, de uma pós, um preparador da Bia Haddad, que teve 20º do mundo. E eu falei assim, cara, eu preciso melhorar isso. Eu acho que só a maromba sozinho não tá dando certo. Eu tava ficando um cara meio duro. E aí hoje eu faço treinos funcionais, também junto com treino de força, pegando carga, mas protegendo para não ter lesão, aumentando a performance, aumentando o golpe. E eu tenho felicidade de jogar hoje uma partida de 2 horas e estar pulando como se estivesse jogando em 10 minutos. Tá? E aí, troquei o rádio, comprei uma raquete nova. Minha esposa, quando eu ver isso daí, se ela ver, ela vai falar: você está gastando mais dinheiro com fitness do que eu. Sim, infelizmente, mas isso daí já tem prazo para Mas os dois são assim. Não, porque calma aí. Não. Tanto pra isso. Ela começou a reclamar porque eu estava gastando como nunca gastei na vida. Porque de fato o tênis é um esporte caro. Né? Uma raquete custa aí, uma raquete boa, 1.800. Você vai comprar raquete, você vai comprar bola, uma série de coisas. A aula é cara. Transforma isso em salão. Enfim, é bem-estar. E hoje o ROI que eu tenho, ele é muito bom. O ROI que eu não falto treino. Se eu faltar treino, eu fico enfurecido. Porque eu sei que eu estou perdendo performance no tênis. E eu sei que isso está me trazendo resultado. Eu tô em média de sono, essa semana tem 5 horas, eu estou aqui acelerado. Entendeu? Performando. Tenho reunião hoje até tarde, vou fazer procedimentos aqui amanhã também. Não estou sentindo cansado. Isso tem alimentação também. Chamei nutricionista aqui. Olha só, minha rotina é essa que eu preciso fazer, não sei o que, energia. Então, eu entendi o meu propósito. Respondendo a sua pergunta em primeiro lugar. Segundo, eu escolhi algo que me dá tesão. E por mais que, por exemplo, eu odeio fazer o tal do Bulgarian Split Deadlift, whatever. Que é o tal do Bulgar. É horrível esse exercício. Vou patinar para fazer. Eu estou fazendo muito fluente, mas é um exercício que eu não gosto. Mas eu sei que isso está me trazendo potência. Vai me trazer rigidez, vai me trazer longevidade. E juntando isso, eu vi uma série, recomendei nas minhas redes sociais, chamada Limitless. E fazer exercícios além da maromba é muito importante para a sua longevidade. Você recruta músculos que você não recruta na maromba clássica. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, porque eu fiz o jejum de 110 horas, 110, 106, nem lembro mais. Quantos? 96, 108, para restartar meu corpo. Estou fazendo sauna 2 vezes por semana, fazendo o cold plunge, que é o banho, né, na banheira de gelo. Estou comendo bem, e faltava isso, né? Além do mindfulness que eu pratico. Propósito e algo que me deu tesão. E hoje eu não falho treino. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui na American Site 8 horas, não tinha como treinar, eu tive que organizar aqui o podcast, etc. Mas eu trouxe minha mala de roupa. Eu odeio treinar na hora do almoço, não rendo, a remata tá ali. Eu vou fazer meu treino. Porque tem jogo semana que vem. Prioridade, eu não quero perder. Porque entendeu? Exato. O que tá faltando seja realmente priorizar, né? Todo mundo fala isso pra mim, você tem que priorizar. A Thalita fala muito isso pra mim, né? Tem que ser a primeira coisa, amiga. Tem que ser a primeira coisa do dia. Eu falo, mas não dá, senão não dá tempo de fazer o restante das coisas, né? E eu já incluí tanta coisa na minha agenda, né? E é só questão de querer, né? Eu quero botar natação também, que eu descobri que tem como aumentar a capacidade pulmonar. É a única coisa que faz. Vou atrás de uma piscina. Tá faltando um cachorro na sua vida. Não, faz biscares. Mas eu ia falar do CrossFit, né? O CrossFit foi a atividade que eu consegui fazer por mais tempo. Eu nunca fui adepta de esporte, desde pequena. Nunca fui. Então, eu sempre fugia da educação física, né? E fui lá e casei com o personal, né? Difícil a vida. Mas eu nunca gostei de atividade física, de educação física, sempre fugi e tudo mais, sempre arrumava uma desculpa para não fazer aula. Então não foi algo que foi colocado na minha rotina desde nova, né? E eu nunca me achei competitiva. Mas ultimamente eu descobri que eu sou.
Então, às vezes eu fico competindo comigo mesmo, sabe? Se eu consigo fazer algo mais rápido do que eu fazia antes, enfim. Então, eu acho que é realmente só encontrar esse propósito na atividade física, né? Ficar meta aí. Porque Ai, meu Deus, compromisso aqui, tá gravado. Já era, so sorry. Eu entendo que eu estou me auto-sabotando quando falo. Então eu não posso fazer isso, né? Eu estou comprometendo toda a minha performance da empresa, performance da minha família, porque eu estou mal. Eu gosto muito do Jojo, que ele fala, né? A saúde tem que ser priorizada, porque com ela vem tudo. Vem família Ele depois. fala muito Se você não tiver saúde, você não tem família. Ele fala muito isso. Senão você vai morrer, vai pro caixão. Entendeu? Então se você comer mal, não treinar, etc., cara, você não vai ter nada. Né? Então esse é um ponto importantíssimo. Agora, Natália, caminhando para o final, eu queria deixar uma última pergunta para você. De como quem está ouvindo a gente, quem está vendo, pode ser um master, né? Pode masterizar a gestão do tempo. O que você melhorou, que já era bom nesse processo, né? O que não era bom na sua vida, que você melhorou, e aí a gente deixa isso daí como a última deixa, vamos dizer assim. Então, o que já era bom era a organização. Acho que isso me ajudou muito a conseguir fazer uma gestão geral ali da minha vida, do meu tempo e da minha rotina, por conta da organização que já é algo meu, desde pequeno. Então, isso sempre foi muito bom e continuou. Né? Só que antes eu era uma organizada metódica. Então, eu tinha muitos toques ali de organização, de planejar demais e executar menos. E aí, quando eu consegui também melhorar nisso, foi o que me ajudou a conseguir fazer mais coisas. E não só fazer mais coisas, porque antes eu era multitarefa que não era produtivo, que não gerava resultados. Mas é você fazer mais coisas do jeito certo, com resultado. Né? Foi quando eu comecei a não pensar tanto nos detalhes. Né? Eu preciso entregar isso aqui. Eu gostaria que fosse desse jeito, mas desse jeito não vai ser possível. Ou eu não sei fazer, vou levar muito tempo até aprender, ou isso nem vai ser funcional para o meu cliente eu entregar algo tão assim, trabalhado. Então eu preciso fazer bem feito, mas eu preciso ter prazo, eu preciso entregar. Né, e não ficar muito presa nos detalhes. Então isso eu melhorei muito e aí isso me ajudou a conseguir inserir mais coisas na minha rotina de forma mais orgânica, né? Não foi algo que foi um sacrifício, né? Então, e ter a rotina, que muitas pessoas acham que a rotina é algo engessado, é algo que você fica escravo daquilo, não é. Na verdade, flui. Né? Quando aquilo já se torna parte de você, aquilo flui, só acontece, só vai. Quando as pessoas te perguntam como você faz isso, você não sabe nem muito bem explicar, porque para você é tão natural que não é algo que tem como ser explicado em muitos detalhes, assim. E o que a última pergunta foi? Como se tornar um mestre. Que isso, você já explicou o que era bom, o que você já era bom nisso, o que melhorou, e como se tornar um mestre na gestão do tempo. Ou uma mestre. Eu vejo que é a junção desses dois. Organização e planejamento. Execução. E execução. O planejar e executar. O planejamento com o resultado, né? Então, foi algo que a gente trabalhou muito na mentoria, né? Be a doer, seja o executor. Então, exatamente. Então, planejava 50 coisas, sonhava ali 50 coisas e executava 2. E tem gente que executa tudo de uma vez e é uma bagunça. Ou seja, exatamente. Tem que ter equilíbrio, né? Exatamente. Metas, né? Exato. Médio, curto, médio e longo prazo, né? Exato. Natália, sugestão de livro. Sempre deixo isso aqui no final, quem está ouvindo a gente, um livro que vai mudar a vida da pessoa. Na verdade, eu vejo 2 livros nesse tema de gestão do tempo, né? Um que é a Tríade do Tempo, acho que é o básico ali. Que eu chamo né? É o básico da gestão do tempo, porque se você não consegue entender o que é prioridade, o que é importante, você vai estar sempre na bagunça, sempre sem tempo para fazer um monte de coisa. Porque, na verdade, você está gastando tempo com aquilo que não é de fato importante. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é importante pra gente e organizar. Então, esse livro, A Tríade do Tempo, assim, eu achei perfeito. O outro é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo nisso. Então, porque ali te ensina uma ferramenta de gestão de projetos, de você conseguir organizar várias coisas ao mesmo tempo, que acho que é essa grande arte, né, da minha vida, é conseguir dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, como, né? Você precisa ter ferramentas para isso também, né? E uma forma ali de você conduzir tudo, né? Todos os projetos. Esse livro mudou minha vida também. Recomendo, super recomendo, chancelo.
ele inclusive motivou o meu projeto que eu submeti, que eu fui admitido no mestrado e que me trouxe resultado na paternidade. Que eu escrevi um post que eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês darem uma conferida. Da American Insight. A gente fez a antepenúltima ou a penúltima reunião de exposição do livro. Então, livro excelente. Natália, quem quiser te encontrar, como é que te procura, como que te acha, como é que faz? Pelo Instagram da empresa, que é nd_consultoria. Não dou conta de mais de um Instagram, então a gente tem que saber o que eliminar na vida. Então hoje pelo Instagram. E é isso, pelas redes sociais eu tô só ali no Instagram, porque hoje é o que eu consigo colocar energia. That's it. Você pode me encontrar também no Insta, @thiago.lopes.insight. Lembrando que o insight no final é GHT, porque a gente escreve isso em português erradamente. E eu estarei sempre disposto a responder qualquer coisa que você tiver, qualquer demanda. Sempre que eu estiver acordado eu respondo, senão eu respondo quando eu estou dormindo. Vai ser um prazer te servir. Natália, thank you very much. God bless you. Obrigada, Thiago. Até a próxima.